O anime começa numa escola, num corredor, e com garotas cantando uma música, que inclusive é ruim demais. Pense num negócio enjoado da peste de ouvir, hein? E na sala de aula, vimos que as garotas estão com foco na aula, e que também só tem garota nessa sala. Já do lado de fora, tem garotos jogando um fute para se divertir. Em uma sala de aula que só tem garoto dessa vez, está o MC olhando pela janela, enquanto diz que na escola ao lado, escondido por aquelas cortinas, tem um mundo no qual ele não tem nada a ver. A cena então muda para alguns garotos discutindo. O garoto de cabelo vermelho diz que ele não esbarrou em ninguém, mas os delinquentes não estão nem aí para isso e querem confusão. Os delinquentes notam o uniforme do colégio Chidori e perguntam se eles conhecem um loiro enorme de lá, dizendo que ele ajudou um Kohai dele. Então queria dizer um oi. Eles falam isso todo arrogante, como se isso fosse algo de orgulho. Os garotos, ouvindo isso, deduzem que eles estejam falando do Rintaro. E por falar nele, o Rintaro aparece aí com um olhar assustador, perguntando se seus amigos fizeram alguma coisa de errado. Os delinquentes, vendo isso, nem esperam ele terminar de falar e saem daí correndo no pinote com medo. Após isso, Rintaro falou para eles não ficarem incomodando as pessoas assim. O de cabelo vermelho, ouvindo isso, fica irritado, dizendo que a culpa não foi deles, deixando claro que eles foram as vítimas aqui. E além disso, o culpado dessa confusão toda foi ele. Rintaro fica confuso com isso. O de cabelo vermelho então diz que aqueles caras disseram que ele tinha ajudado o Kohai deles e perguntam que diabos ele fez. Rintaro não sabe. Eles então seguem caminho para a escola e no caminho, Rintaro pensa que talvez tenha sido aquilo. Tinha duas pessoas discutindo perto de sua casa. Estavam discutindo se era traição ou engano. Aí ele foi dar uma olhada, né? E viu o cara tomando uns tapas e ficou com pena de deixar ele sozinho ali. Então foi falar com ele. E aí quando ele chega perto, perguntando se o cara está bem, o cara olhou para o MC como se sua alma tivesse saído do corpo e saiu correndo todo assustado. Os amigos, ouvindo isso, dizem que até eles ficaram com pena do garoto, que ver Rintaro à noite é realmente uma péssima combinação. Talvez o cara pensasse que ia ser morto. Esses amigos aí é uma onda, hein? E o MC nem se defende, apenas aceita isso. No caminho eles se deparam com as alunas da Kikyo. Elas, quando veem eles, mudam sua atitude na hora, como se estivessem vendo bosta. Nesse momento, uma garota deixa um lenço cair no chão. O cara de cabelo vermelho então pega o lenço e fala que elas deixaram isso cair. A garota então se vira para ele com um rosto de nojo e manda ele jogar isso fora, já que agora ela não pode mais usá-lo. Após isso, elas vão embora. O descolado comenta que isso é normal, odiados como de costume. O de cabelo vermelho ri e diz que elas devem ter ficado envergonhadas pela sua beleza irresistível. Isso que é autoestima. Eles então seguem seu caminho, enquanto dizem que ela é uma senhorita e não vai querer se meter com idiotas como eles. Nisso é contado Colégio Feminino Kikyo, uma escola só para as garotas da alta sociedade, mas com gente como eles, elas não têm um pingo dessa postura. E Colégio Estadual Chidori, uma escola onde idiotas ficam juntos, fazendo nada com nada. E a Kikyo odeia intensamente a Chidori. E mesmo com as escolas uma do lado da outra, eles nunca viram como é a sala de aula delas. As janelas estão sempre com as cortinas fechadas. E comenta que depois que eles se formarem, nunca mais terão contato com esse tipo de gente. Após isso, o de cabelo vermelho chama ele para ir ao karaokê depois da aula com a galera. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de sua mãe, dizendo que está contando com ele hoje na loja às 6 horas. Rintaro então se desculpa, dizendo que não vai poder ir hoje. O de cabelo vermelho, vendo ele assim, se assusta e pergunta se ele conseguiu uma namorada. Rintaro diz que claro que não. E mais tarde, depois da aula, está chovendo e o Rintaro corre para chegar em casa. E ao chegar em casa, que também é uma loja de bolos, sua mãe reclama que ele chegou muito tarde. Rintaro pergunta o que ela quer que ele faça. A escola é bem longe daqui e ainda ele pegou chuva no caminho. A mãe então fala que está tudo bem, que só tem um cliente na loja mesmo. E como está chovendo, mas ninguém deve aparecer. Mas ainda ela tem que deixar as coisas feitas até de manhã. E como estão com pouco pessoal hoje, ela só tem ele para substituir. O MC então conta que sua família tem uma confeitaria e de vez em quando fazem ele ajudar. E ele nunca falou disso para ninguém da escola. Nesse momento, o MC nota um guarda-chuva e pensa no que sua mãe havia dito, que na verdade tem um cliente na loja. Ele então vai dar uma olhada. Nisso tem uma garota super fofa
fofa comendo uma tonelada de bolos, o que deixa ele chocado. Ela nota ele olhando, e nisso ficam os dois parados, olhando um para o outro sem dizer nada. E depois de algum tempo, que pareceu mais uma eternidade, ela começa a ficar envergonhada, com a cara toda vermelha, que até se engasgou com o bolo. O MC, vendo isso, pede desculpas e pergunta se ela está bem, e vai pegar um copo de água para ela. Após ela beber o copo de água, ela pede desculpas. O MC, com isso, tinha tomado um susto. Ele nunca pensou que uma garota comeria tanto assim, e olhando para ela, nota que ela é bem pequena, e se pergunta se ela é do fundamental. Ela, notando ele encarando ela assim, se levanta envergonhada, agradecendo pela refeição, e sai daí correndo toda vermelha. O MC, vendo isso, coloca a mão na testa, se perguntando se ele acabou assustando ela. Nisso, o MC pergunta dela para sua mãe. Sua mãe fala que ela é o Aguri-san, que ela vem aqui na loja algumas vezes todo mês, e acabaram ficando amigas. O MC, ouvindo isso, fica para baixo, pensando que ela é uma cliente regular, e ele acabou assustando ela. Sua mãe, vendo ela assim, pergunta o que aconteceu. O MC fica meio sem jeito se conta ou não. Sua mãe então olha para ele com uma cara de suspeita, deixando ele nervoso. O MC então conta que ela viu ele e saiu correndo, que se ela parar de vir para a loja vai ser culpa dele, e sente muito. Sua mãe fala que isso não é culpa dele, e além disso ela não é esse tipo de pessoa, que ele tem que parar com essa mania de achar que tudo é culpa dele. Isso é um péssimo hábito. E sua mãe, com olhos pegando fogo, fala que se ela realmente parar de vir, ela só tem que conquistá-la novamente com seus bolos. E já na escola, na sala de aula, o MC está pensando se ela acabar ficando traumatizada por causa daquilo. Ele não pode ficar tentando achar ela por aí para poder pedir desculpas, e isso faria ele parecer um completo esquisito. Nisso chega seus amigos falando com ele. O de cabelo vermelho pergunta se aconteceu alguma coisa. O MC fala que não foi nada, e sai daí dizendo para eles comerem sem ele hoje. Seus amigos apenas aceitam isso, e comentam que realmente tem uma parede entre eles e o Rintaro. Já em casa, o MC está em seu quarto, lendo o mangá. Sua mãe então chega em seu quarto todo ofegante. O MC, assustado, pergunta o que foi. Sua mãe, toda ofegante, fala que o Aguri-san está aqui, dizendo que quer falar com ele. Nisso, o MC desce para ver ela. Ela nota ele e se vira todo elegante. O MC, vendo ela, fica nervoso, pensando que ela realmente veio. Eles então ficam aí sem jeito, sem saber o que falar. O MC tenta se desculpar por ontem, mas ela corta ele, e toda nervosa fala que vai pagar um para ele. Ela falou bem assim mesmo. A questão é, né? Vai pagar o que para ele? Ela não deixou claro. O MC, com isso, fica sem entender nada, obviamente. Um tempo depois, está ele e ela olhando para um bolo sentados na mesa. Pois é, meus amigos, o que ela queria pagar era um bolo. Eu já sabia disso, né? Tava óbvio, eu já sabia que era um bolo que ela ia pagar. Já vocês, eu não sei, né? A mente de vocês podia estar a mil aí na poluição, se é que vocês me entendem. O MC, vendo isso, se pergunta o que diabos está acontecendo. Uma pessoa mais nova pagando um doce na sua própria confeitaria. Ela então se desculpa por ter saído correndo do nada ontem, e esse bolo é um pedido de desculpas para, por favor, comer. O MC fala que ela não tinha que fazer isso, todo educado, e olhando para o rosto dela, vê ela babando toda pelo bolo. Ele então, vendo isso, dá o bolo que ela tinha dado para ele e para ela de volta. Ela, com isso, meio envergonhada, diz que não, isso é para ele. O MC fala que está tudo bem, o bolo é muito bom, então se quiser pode ficar. Ela até tenta recusar no início, mas depois de olhar para o bolo, começa a pensar duas vezes antes, e depois de pensar muito, acabou não resistindo e aceitando o bolo de volta. O MC só aceita e pensa que acha que não é só o bolo, ela realmente gosta de comer. Ela então come o bolo toda feliz da vida, e após comer, ela fala que acabou assustando ele ontem, já que não tem tanta gente que consegue comer tudo aquilo sozinha. O MC, ouvindo isso, nem nega, apenas concorda. Ela ri com sua resposta, tem nem como negar, né? Ela fala que já que não tinha mais ninguém na loja, ela não conseguiu aguentar até chegar em casa, e meia sem jeito, pergunta se pode perguntar seu nome, dizendo que se chama Yaguri Kaoruko. O MC então fala que ele é Tsumugi Rintaro. A menina, ouvindo isso, fica meio feliz, emocionada, algo assim. Ela fica alisando a xícara enquanto diz o nome dele. Vai entender, né? O MC, com isso, se pergunta por que essa menina quer tanto saber dele. Nisso ela fala meio baixinho que finalmente soube seu nome. O MC ouve isso e fica confuso, e pergunta o que ela quis dizer com finalmente.
Ela, notando que ele ouviu isso, fica toda envergonhada, gaguejando toda tentando explicar. Ela então fala que na verdade ela já tinha visto ele antes, que ele costumava ajudar na loja às vezes. O MC com isso percebe que apesar dele nunca ter visto ela antes, ela meio que já conhecia ele, e ele não havia notado. O MC com isso pergunta: então quer dizer que você não tinha saído correndo porque ficou com medo de mim? Ela fala que claro que não, ela já viu ele várias vezes aqui. Ele então pergunta por que você saiu correndo. Enquanto isso, sua mãe está lá, atendendo uma cliente, e vendo isso pensa que esse Rintaro não cala a boca. Ela então responde sua pergunta, e toda envergonhada fala que foi a primeira vez que um menino olhou para ela daquele jeito, e seu coração acabou disparando. Ela fica toda envergonhada falando isso. Fofa demais essa Ifu. O MC com isso fica confuso, se perguntando o que ela quis dizer com disparando. Isso foi por sua causa? E por que as pessoas costumam ficar assustadas quando alguém como ele olha para elas? Em toda sua vida sempre foi assim. E olhando para ela assim, toda sem jeito, envergonhada, ele começa a ficar corado. Nem ele consegue resistir a tanta fofura. Tem como não? É impossível. E pensa que agora ele não está entendendo nada. Ele não entende que sentimento é esse. Mas é retardado mesmo, hein? Nisso ele se levanta, dizendo que já está escuro lá fora, que é perigoso nesse horário. Então vai acompanhá-la até a estação. Ela então se levanta, dizendo que antes disso ela irá comprar mais um bolo. Vai ser rapidinho. O MC fala para ela ficar à vontade. E alguns minutos depois, já do lado de fora, e ela com o bolo na caixinha para levar, o MC pergunta se ela tem certeza que ficará tudo bem se ele não for com ela. Ela fala que sim, já que a estação é perto daqui, e se despede dele. O MC fica aí com cara de retardado vendo ela partir. Ela então se vira e fala do que ele tinha perguntado antes, se ela fugiu por ter ficado com medo dele, e fala que ela nunca chegou a ter medo dele, nem sequer uma vez, o que deixa ele chocado ouvindo isso, e com um sorriso toda kawaii, fala que ele pode confiar nela. Nisso ela vai embora, e nesse momento, tem dois caras sem nada melhor para fazer observando eles. Obviamente eles estão pensando em fazer alguma merda idiota. O MC então sobe as escadas feito doido. Sua mãe nota isso e manda ele calar a boca, que tanto barulho é esse? E em seu quarto, todo ofegante, ele se agacha e diz que não está entendendo nada, e começa a pensar no passado, das pessoas comentando de como ele é assustador, que ele ficou me olhando de um jeito esquisito, que ele disse que tem uma confeitaria, e ficaram rindo dizendo que isso não combina com ele. O MC fala que desde que era pequeno, todo mundo só diziam coisas negativas a seu respeito, e começa a pensar na Karoko, na Ifu fofa, dela falando meio envergonhada que seu coração acabou disparando, dela dizendo que nunca chegou a ter medo dele, nem sequer uma vez. Ela então fica aí no mundo da lua pensando nas coisas que ela disse. Nesse momento sua mãe chega batendo a porta em sua cara. O MC irritado pergunta o que foi. Sua mãe então mostra a caixinha de bolo que era da Karoko. A cena muda para uns caras com a Karoko. Um cara segura a mão dela à força, enquanto fala que de perto ela é bem minúscula. O de cabelo cinza fala que ela é bem fofinha. Ela com medo pede para ele largá-la, mas o cara não dá ouvidos. Em vez disso fala para eles saírem para algum lugar e se divertirem. Enquanto isso o MC está correndo feito louco, tentando achá-la. Quando sua mãe foi fechar a loja, ela achou a caixa de bolo jogada no chão perto da loja e se pergunta se a Yaguri-san voltou para casa em segurança. Nisso o MC continua com sua busca e começa a se perguntar onde ela está. Ele então ouve alguém falando do porquê ela estava com o Rintaro agora há pouco, se ele é seu namorado. Ela fala que não. Os caras falam que isso já era esperado, já que eles dois são o completo oposto um do outro. Nisso o MC chega aí observando a situação e nota que esses caras são os mesmos caras de ontem e se pergunta por que eles estão aqui. O cara então pergunta se ela sabe que o Rintaro é famoso por ser assustador, que dizem que ele é um delinquente. O MC ouvindo isso fica parado, observando mais a situação, ver como ela vai agir, né? O cara é idiota, então fala que ouviu que o Rintaro era maléfico na época do fundamental. Ele escutou isso de gente que conhece ele, e ele estuda naquela escola que só tem idiota, e tem um monte de capanga que anda com ele, que ficar perto dele não vai ser nada bom para ela. O MC ouvindo isso, pensa que então é por isso as pessoas falam essas besteiras, e esse tipo de gente acaba vindo até ele. Mas a parte
parte da escola de idiotas é verdade, então não tenho o que fazer. Ela, ouvindo isso, pergunta se isso é sério, que medo. E o MC continua aí ouvindo tudo. Os caras ficam rindo que isso é de dar medo mesmo, que ela só vai correr risco se andar com ele. Ela, com isso, pergunta por que eles decidem como ele é só com base em boatos. O MC, ouvindo isso, até arregalou o olho, em choque, e continua observando mais a situação. Os caras ficam sem entender o que ela quis dizer. Ela então pergunta se eles já falaram com o Rentaro alguma vez, pelo menos uma vez. Os caras dizem que não, e nem querem fazer isso. Ela fala que se eles fizerem isso, vão saber que ele é uma pessoa maravilhosa. Os caras dizem que não estão nem aí para isso. Ela então fala que se eles não quiserem, tudo bem, mas pede para eles pararem de falar mal dele sem nem mesmo sequer conhecê-lo. E toda charmosa fala que isso é bem desagradável. Meu amigo, essa ifuzinha é linda demais, tem nem como negar, quem negar é boiola. Os caras acham isso tudo um tédio, estão nem aí para o que ela fala. O cara então fala que achou que podia usar ela para mexer um pouco com ele, mas ele mudou de ideia. O maluco então parte para cima da ifuzinha, e nesse momento chega o herói salvando a donzela do perigo. Os caras então notam que ele é o Rentaro, e se cagam todo de medo, perguntando o que ele está fazendo aqui. Nisso o sangue começa a cair no chão. A cabeça do MC meio que bateu na parede quando ele foi tentar salvá-la. O MC então, todo estiloso, fala que você tinha dito que queria mexer comigo, correto? E com o rosto todo assustador, pergunta se ele conseguiu. Os caras, vendo isso, se borram todo de medo e saem daí correndo no pinote, pedindo desculpas. Após isso, a Karoko vai toda assustada até o MC, tentando limpar seu sangue, e pede desculpas. O MC fala que isso não é culpa dela, que isso não foi por eles terem batido nele, mas por ele ter batido na parede com reação. Ela, toda assustada, fala que isso continua não sendo bom. O MC então fala que sente muito, que se fosse para preocupá-la assim, seria melhor ele não ter feito aquilo. Ela, ouvindo isso, pergunta confusa se ele fez isso intencionalmente e por quê. O MC fala que isso foi um castigo. Ela fica sem entender. O MC então diz que ela tinha dito para ele confiar nela, mas ele acabou envolvendo ela nisso e se curva, dizendo que sente muito. Ela fala para ele não falar nisso e levantar a cabeça, por favor, que isso não foi culpa dele, mas o MC diz que isso foi culpa dele e pensa no que ela havia dito, para eles pararem de falar mal dele sem nem sequer conhecê-lo, e pensa que ele fez uma pessoa tão gentil ter medo, que a culpa é dele, e fala que sente muito novamente. Ela, com isso, fala que não entende como alguém pode achar ele assustador, mesmo ele sendo tão gentil, e colocando o lenço em seu rosto, parando o tempo para ele nesse momento. Ela fala que ainda não disse para ele, e toda elegante agradece por ele tê-la salvado. O MC, com isso, fica emocionado e começa a pensar no passado, que ele já está acostumado a ser julgado pela sua aparência e jamais pensou que alguém fosse enxergá-lo de forma diferente. Ele já tinha aceitado isso, mas agora ele está começando a querer, e após isso tudo, ele leva ela até a estação. Ela então agradece e pergunta como está seu ferimento. O MC fala que está tudo bem, que vai se curar rápido, para ela tomar cuidado na volta. Ela fala que irá, e assim eles se despedem. E quando ele estava indo embora, ela chama por ele, Rentaro-kun. O MC então se vira, e ela diz que ela vai voltar para comer de novo, e toda elegante fala, para nesse momento, eles comerem um bolo juntos. O MC, vendo isso, fica hipnotizado com essa beleza. Não tem como resistir, ela é kawaii demais. O MC então apenas concorda hipnotizado, e volta para casa todo atordoado, enfeitiçado pela beleza dela. Enquanto ela na estação, começa a pensar no momento em que ele a salvou, e fica toda corada. E meu amigo, pelo que eu estou ouvindo até agora, esse beijo só vai sair na 10ª temporada. E olhe lá, de um lado tem um retardado, e do outro lado uma garotinha fofa tímida. Tá complicado esse casal aí, hein? E já na escola, na sala de aula, o MC está morrendo de sono, e ainda chegou cedo demais na escola. Tem ninguém aí. Ele está com sono porque ontem ele não conseguiu dormir direito. Por que será, né? E deitado na mesa, ele começa a pensar na ifuzinha fofa, e se pergunta quando será que ela vai ir novamente para a loja. E olhando pela janela, ele nota a cortina se mexendo, e acha isso esquisito, já que nunca fizeram isso. E meu amigo, quem estava lá era a Karoko, a nossa ifuzinha fofa. Os dois então, se vendo, ficam chocados com isso. O MC, assustado, fecha a cortina na hora, e fica se perguntando por que a Yaguri-san estava lá. E também fica chocado, porque ele pensava
achava que ela era mais nova que ele, que ela estava no fundamental. E depois de um tempo refletindo, ele nota que a Yaguri-san estuda na Kikyo, o que deixa ele meio para baixo, se perguntando se isso é sério mesmo. E assim termina o episódio.